Canal Alexandre Lucas Flá, mais uma vez, junto com você, direto aqui de Guapimirim, a cidade que eu escolhi para mim, para falar de Flamengo, retomando, depois da data FIFA, os jogos, Flamengo e Botafogo. Vamos falar também de Flamengo e Racing. Tô aqui em Guapi, à beira do rio, soberbo. Soberbo é tudo que o Flamengo não pode ser. Não pode desmobilizar, não pode desconcentrar nessa reta final. O Flamengo tem um compromisso na volta, como eu falei, contra o Botafogo. Aqui em Guapi não, aqui no estádio, ó, Newton Santos, conhecido como Engenhão também, conhecido como Engenhão, que, para quem não sabe, foi construído em 2007, recebeu o nome de João Avelange, Estádio Olímpico João Avelange, levou 4 anos para ser construído, custou 6 vezes mais do que o preço estimado, mas tá aí o estádio, Newton Santos, o Engenhão, ou maldosamente chamado de Vazião. Dia 15 o Flamengo vai estar aqui enfrentando o Botafogo. Vai estar aqui enfrentando o Botafogo aqui, ó, no Engenhão. O bairro é o Engenho de Dentro. Quem não saltar agora, só em realengo, como diz a música do rubro-negro Jorge Benjó. Muito barulho de trânsito, muita rua curta, estreita aqui por volta. É um bairro bem residencial. Era onde acontecia a oficina da rede ferroviária aqui. Enfim, o estádio está aqui, ó, vai ser o palco de Flamengo e Botafogo no dia 15, na retomada do Campeonato Brasileiro. Diretamente daqui, vamos voltar para os nossos estúdios. Daqui do Newton Santos, uma homenagem justa, um jogador que fez história no clube do Botafogo, Botafogo Futebol e Regatas, fez história na seleção brasileira, recebeu essa homenagem, é o Nilton. Nilton também é um dos desfalques do Botafogo, mas é o Nilton volante. Vamos falar muito de Flamengo e Botafogo durante o vídeo. Vamos voltar lá para Guapi com vocês, hein? Tô junto. Então, sigamos aqui dos nossos estúdios para falar de Botafogo e Flamengo. Botafogo e Flamengo dia 15. Tá marcado às 19h30 o encontro lá no Engenhão, onde eu estava ainda há pouco, mostrando o estádio. Aliás, o estádio tem capacidade para 44.600 pessoas aproximadamente, tá? Eu não tinha falado da capacidade do estádio, para quem não sabe, é essa a capacidade aproximada do estádio. Fica sempre alternando aí com questões de segurança. Vou mostrar aqui os próximos jogos do Flamengo, aqui para vocês, olha, próximos jogos do Flamengo. Então tem o jogo contra o Botafogo, marcado às 19h30, nessa quarta-feira, dia 15. Depois o Flamengo joga no domingo. Vocês estão vendo aí uma alteração no horário, foi a pedido da televisão, e saiu das 18h30, tá para as 16 horas, Flamengo e Palmeiras, o jogo que a gente vai fazer um vídeo especialmente falando desse jogo, e depois o confronto da Libertadores, 21h30, Maracanã, o jogo da ida das semifinais com o Racing. Então, esses são os próximos confrontos do Flamengo. Falando de Botafogo e Flamengo, o Flamengo deve realmente contar agora, finalmente, com a volta de Pulgar, que treinou o volante, agora deve ficar à disposição, vai ser relacionado provavelmente para a partida contra o Botafogo. Muita gente já especulando onde o Pulgar vai entrar no time, já jogando o Saúl para a ponta direita. Eu acho bem precipitada essa expectativa no momento. Vamos primeiro ver como o Pulgar se reapresenta dentro do contexto do grupo, Ele ainda não jogou com o Saúl, temos aí uma experiência nova. Enfim, eu acho que o Pulgar, a princípio, vai ser o primeiro reserva do Saúl. Não vejo o Felipe Luiz mudando o esquema tático por várias razões. Primeiro, que o Felipe Luiz não está muito afim de fazer mudanças. Eu acho ele bem avesso a alterações táticas, Inclusive, o nosso atacante Pedro, a gente vai falar dele também, baixíssima minutagem, é um jogador letal, assim como Arrascaeta e Luiz Araújo, e o Flamengo tem marcado poucos gols ultimamente, na minha opinião, porque esses 3 jogadores, dos 3, apenas o Arrascaeta tem ganho mais minutagem. Vamos falar de Flamengo e Botafogo e vamos então falar aqui dos desfalques, O Flamengo está sem os 2 jogadores expulsos, não pode contar com Danilo nem com o Alacian para o jogo contra o Botafogo. Poucos desfalques em comparação ao time alvinegro. O Botafogo tem uma penca de jogadores sem condições, hein? Vamos lá. O Bastos, zagueiro, cirurgia no joelho. Natan Fernandes, o atacante que veio do Grêmio, uma fratura no antebraço, também não tem condições. O goleiro Neto fez uma cirurgia na coxa. O volante Danilo, aquele que foi do Palmeiras, estava no Nottingham Forest, lesão muscular. E o Álvaro Montoro teve uma infelicidade lá na Mundial Sub-20,
fraturou a clavícula, está fora. O Caio Pantaleão, o outro zagueiro, lesão ligamentar, também está fora da temporada. E como eu tinha falado anteriormente, o volante Newton está suspenso, cumprindo suspensão por cartão amarelo, terceiro cartão amarelo. Ou seja, muitos desfalques pelo lado do Botafogo, que não garante nenhuma vantagem para o time do Flamengo, uma vez que o Flamengo pegou o Bahia todo despencado, todo desfalcado e teve o mau resultado que teve. Então o Flamengo tem que jogar como eu estou falando, né? Com muita intensidade, muito foco, né? Com muita mobilização. O time tem que estar mobilizado. Para mim, esses dias de folga se excederam um pouco. Eu espero que a comissão técnica saiba o que está fazendo e que consiga realmente focar o time, que o time entre realmente com a faca nos dentes, como o pessoal diz, esse negócio de faca nos dentes e sangue nos olhos, é realmente uma coisa que está faltando um pouco ao Flamengo, hein? Vamos aqui aproveitar e falar. Eu fiz uma apanhada aqui dos jogos para a gente ver aqui o que está acontecendo com o Flamengo, né? Do dia 18 de setembro para cá. Eu fiz esse apanhado desses últimos 6 jogos. Flamengo e Estudiantes, Maracanã. O Flamengo ganhou 2-1, fez 2-0. Primeiro tempo, o Flamengo amassando, né? Parecia que ia ser uma goleada, que a gente já garantia a classificação. Segundo tempo, aconteceu aquela tragédia da arbitragem que prejudicou bastante o jogo, mas o Flamengo poderia, no primeiro tempo, ter sido mais assertivo, né? E ter matado o jogo. Então ali já começava, na minha opinião, a mostrar uma falta de calibragem no time do Flamengo, a questão ofensiva. Veio o jogo do dia 21 com o Vasco, um empate de 1-1, o Flamengo abre o marcador com o Carrascal, parecia também que o Flamengo ia dominar o jogo, aí o time começa a cair de intensidade. Segundo tempo, o Flamengo começa a perder todas as bolas aéreas e o Vasco consegue um empate. Enfim, um jogo também, para mim, uma apresentação muito fraca do Flamengo aos 90 minutos. Jogo de volta com o Estudiantes, o Flamengo perde no tempo normal, faz uma partida ruim, quase perdeu a classificação no tempo normal, quase sofreu o segundo gol, sofreu muito mais do que fez o Estudiantes sofrer, e aí nos pênaltis o Flamengo liquida com qualidade nas cobranças e com qualidade nas defesas do Rossi. Beleza, esse foi o dia 25 de setembro. Aí no último jogo de setembro, o Flamengo vai à arena do Corinthians, né, na Neoquímica, e consegue reverter, né, uma vantagem de 1-0 que estava o Corinthians. Mas aí aquela questão da freguesia, o Flamengo fez ali a virada 2-1 com a entrada do Luiz Araújo, é bom pontuar, no lugar do Samuel Lino, e o Luiz Araújo faz o que está fazendo falta ao Flamengo. Acerta a casinha, né? Acerta o gol e a gente consegue ali a virada. Foi uma vitória importante, ganhamos do Corinthians. Voltamos a jogar no Maracanã, diante dos nossos torcedores, com um público gigantesco, 70 e tantas mil pessoas. Flamengo 0-0, um jogo frustrante, com o jogo picotado, né, já ali pelo senhor Ramon Abad Abel, mas que não tira também a falta de pontaria, mais uma vez, de assertividade do time do Flamengo com relação ao ataque. E no último jogo, no último dia 5, perdemos para o Bahia e o Felipe Luiz fez aquela alteração. Como eu falei, eu acho que a tirada do Pedro mostrou ali, mais uma vez, não que o Felipe Luiz tenha algo pessoal com o Pedro, mas o Felipe Luiz tem algum incômodo com o 9, né? O 9 oficial, o 9 de origem, né? O 9 de ofício. Ele gosta de botar um jogador mais leve ali na frente. Conclusão, o time do Flamengo não faz gol, né? Não fez gol contra o Cruzeiro, não fez gol contra o Bahia, os 2 últimos jogos, 180 minutos sem fazer gol, sem acertar o alvo também, tá? Muito pouco assertivo o Flamengo. Então, esse levantamento seria importante a gente pontuar aqui, porque é o que vai precisar se fazer no próximo jogo contra o Botafogo, caso o Flamengo queira os 3 pontos, e a gente precisa muito desses 3 pontos. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto e voltar a um assunto que eu acho um pouco já maçante, mas que é importante a gente falar sobre a questão que tem sido debatida da Libra. Eu vou mostrar aqui para vocês, vou tentar analisar de uma maneira bem básica, né, a distribuição que está trazendo toda essa celeuma aí, né? Então, os 100% do dinheiro das transmissões ficaram assim, né? Por 40% um valor igualitário, que não tem discussão. 30% sobre a performance, né? A classificação no campeonato, também não tem discussão. Você faz ali um tabelamento do primeiro ao 20º, quanto mais você bem se classifica, melhor você recebe. Aí vem a questão do problema todo que está aqui, ó, os 30% que está em vermelho, que é a audiência. Como é que funciona essa audiência, né? Pelo que eu entendi, depois de tanto vídeo, tanto pronunciamento,
tem a parte fixa, né, da TV Globo, que passa na TV aberta, né, que passa para todo o Brasil, coisa e tal. Tem a parte do Sport TV e tem a parte do pay-per-view, que são os canais da Premier, né, que a gente assiste, e cada torcedor se interessa em comprar para acompanhar o seu clube. Lógico, o time, como a dona Leila falou, não joga sozinho, lógico, mas você compra porque você é Flamengo. Você não compra para assistir o Mirassol. Você vai assistir o Mirassol por tabela, o Sport por tabela, mas você compra e você tem a representatividade de ser rubro-negro e está ali. E isso daí é que começou a ter o bafafá, a confusão, porque o Flamengo não concordou com alguns percentuais na divisão, a coisa foi se esticando, e aí essa questão precisava de unanimidade, essa unanimidade não veio, e foi isso que deu toda essa bulha, toda essa celeuma, todo esse problema aí que está se arrastando, e foi para a justiça, o Flamengo embargou aí, tá, essa coisa toda. Então, tem uma fala aqui do nosso presidente, depois de uma saída, o presidente já falou bastante, tem uma fala também do vice jurídico, jogando por terra aquela questão porque muita gente falando coisas que não tem nada a ver, né? O que eu não sei de um assunto, eu evito falar, né? E quando eu sei pouco, eu falo pouco. Então, eu estou falando pouco desse assunto, que é um assunto que é de cunho contratual, tem a questão jurídica, não domino isso. Então, não vou inventar aqui. Agora, o nosso vice jurídico, ele jogou por terra a narrativa do PVC de que o Flamengo teria entrado na Justiça Carioca para se beneficiar, né, da Justiça Carioca. E aí ele falou, não, olha, a Libra, tudo foi atrelado à Justiça Carioca, então seria estranho o Flamengo entrar em Roraima, né? Seria estranho o Flamengo entrar em São Paulo. Então o Flamengo apenas fez o que era cabível, entrou na Justiça do Rio. Ficou bem feio para o PVC, na minha opinião. Vamos ouvir o que o nosso presidente BAP falou sobre aquela questão aquela coisa do tiroteio de retóricas. Ele foi perguntado, o João Guilherme levantou uma bola para ele e ele falou, vamos ver aqui, vamos ver se a gente consegue botar aqui o BAP falando. Presidente BAP, o Flamengo vai jogar sozinho, presidente? É claro que o Flamengo não vai jogar sozinho. Isso são guerras de narrativas que são absolutamente tolas. Até porque se o Flamengo fosse jogar sozinho, eu acho que o dinheiro que ia sobrar para os outros seria muito pouco, né? O Flamengo jogando sozinho, para os outros 19 torcidas seria um desgosto profundo. É isso, né? Então, fica essa narrativa de um lado e de outro. Agora, o mais importante, sem ser essa parte aí meio folclórica do futebol, é o Flamengo se organizar, né? O Flamengo se organizar dentro e fora de campo. Eu acho que essa parte jurídica, o Flamengo está se mostrando muito competente e eu fico muito feliz com isso. Agora, a parte realmente do futebol, aí eu estou alertando aí essa questão aí das folgas, vamos ver como é que o Flamengo volta. Eu espero que o time esteja bem atento e imobilizado, como eu estou fazendo na chamada aí do vídeo, beleza? Outra fala que eu quero colocar aqui para vocês, rapidamente, para mostrar que existe aí 2 pesos e 2 medidas em algumas questões, é a fala que o Boto fez, o Boto quase não se pronuncia, né? Ele falou sobre a arbitragem, porque também é um escárnio, né? A questão principalmente da arbitragem do senhor Ramon Abad Abel, da quinta-feira com o jogo do Flamengo Cruzeiro, para o jogo do final de semana, que foi aquele escândalo que aconteceu com São Paulo e Palmeiras. Então, o Boto foi indagado, né, sobre o assunto e ele fez ali um pronunciamento, fez uma fala sobre a questão da arbitragem. Vamos ver se a gente consegue ouvir o nosso... Falar um pouco, mas o que se passa noutros campos realmente vergonhoso. É vergonhoso. Nós tentamos falar com a CBF, com o Presidente da Comissão de Arbitragem, todos os fins de semana, todas as semanas, mas continua igual. O que se passa noutros campos deixa suspeitas do que é que se passa por trás. O árbitro que nos prejudicou na passada quinta-feira teve como prémio ir apitar o nosso rival e fez o que fez. Alguém tem que vir falar da CBF, tem que vir falar sobre isto. Aí nós o que não acontece? podemos Aí fazer o que mais acontece? do que estamos a fazer. Aí o que acontece? O Boto é chamado, né, no STJD para prestar esclarecimentos, né, sobre essa fala dele, né, que ele botou sobre suspeita o campeonato. Agora, quantos jogadores do Palmeiras, o próprio técnico do Palmeiras,
já jogou no ventilador várias vezes. É realmente complicado, gente. A gente cobra que os dirigentes do Flamengo falem, mas quando eles falam, são dois pesos, duas medidas, tem alguma coisa muito estranha no ar. Eu só espero não ser chamado lá no STJD também, porque eu estou falando isso aqui. É impressionante, é impressionante. O Flamengo tem que botar a barbinha de molho e tem que articular, né? Tem que articular. Entendedores entenderão. O Flamengo tem que se articular. O Flamengo tem que se fortalecer. Não é fortalecer com contratação dentro de campo, não. Né? Tem outro tipo de fortalecimento que o Flamengo precisa fazer. E para a gente fechar aqui a questão de ouvir alguns depoimentos, eu vou botar aqui uma outra fala interessante, porque nesse sábado está acontecendo um jogo atrasado, o jogo do Palmeiras, né? Inclusive data FIFA, uma coisa muito engraçada, né? Essa é a primeira vez que eu vejo uma data FIFA que aqui do Rio de Janeiro vários jogadores foram convocados, Botafogo, Vasco e Fluminense. O Flamengo não teve nenhum convocado. E pela primeira vez eu fico muito feliz com isso, né? O mundo mudou, né? A gente ficava torcendo para os jogadores do nosso clube serem convocados e agora eu fiquei feliz com a não convocação. Agora eu vou botar uma fala aqui para vocês ouvirem, curta também, do Mauro César Pereira, que eu acho bem interessante essa fala dele, que é bem para contextualizar, depois eu vou falar. Presidente BAP, Não, essa aqui o é do Flamengo BAP. vai Essa aqui jogar... é do BAP. Sai, BAP. Já falou, BAP. Vem cá. Mauro César. Mauro César. Vamos botar o Mauro César para falar. O Palmeiras poderia jogar fora da data FIFA. O Vitor Roque cumpriria a suspensão automática no próximo jogo, que seria contra o Red Bull Bragantino, dia 15. Ou seja, mas o Flaco estaria em campo, então você não perde a dupla, perde um jogador. O Sousa, que foi convocado e cortado, poderia se recuperar até lá, até o dia 15, eventualmente, né, dependendo da gravidade da sua lesão. E ele teria o time completo contra o Bragantino e jogaria numa quarta-feira qualquer, por exemplo, né, contra o Juventude, enquanto aconteceriam os mata-mata da Copa do Brasil. Aí você vai dizer, poxa, realmente, né, como foi uma medida prejudicial para esses times a decisão da CBF. Qual foi a posição oficial do Palmeiras diante dessa medida? Concordou. Elogiou. E o técnico também elogiou, em entrevista coletiva, o técnico do Palmeiras. Então é isso. É importante a gente pontuar isso. Acho que essa fala do Mauro é muito importante, porque daqui a pouco vai ter uma narrativa de vítima, né? Caso aconteça o que a gente está torcendo, né? Que é o Palmeiras ter aí um resultado negativo. Realmente o Palmeiras está dizimado, o time do Palmeiras, para esse jogo contra o Juventude, que vai acontecer na noite de sábado, né? Eu estou fazendo o vídeo na parte da tarde do sábado, ainda não sei o resultado. Tomara que já tenha acontecido, vocês estejam assistindo e o Palmeiras tenha tropeçado, que eu acho pouco provável, já que a maré está do jeito que está. Mas, enfim, vamos esperar o melhor para o nosso Clube de Regatas do Flamengo. Seguindo o vídeo, seguindo aqui a pauta, vamos falar um pouquinho do nosso adversário, do Racing, o nosso adversário lá na Libertadores. O jogo está se aproximando aos pouquinhos e o Racing está numa situação complicada, hein? Dentro do campeonato argentino, ele está em 12º lugar. Muita gente pontuando que o Racing é um time forte, mas ele está mal no campeonato argentino. Lembrando que o campeonato argentino são 2 grupos de 15, está na 11ª rodada e está em 12º. Então ele vai mal no campeonato argentino, sem chance. Praticamente está só cumprindo tabela. Foi eliminado na Copa da Argentina. Então a Copa também já foi para o espaço. Ele joga todas as fichas, joga o Gustavo Costas, né, o treinador, joga todas as fichas dessa competição que é a Libertadores da América. Então, para ele, a Libertadores da América é a última chance do time argentino conseguir alguma coisa. E, em contrapartida, o time começa a perder vários jogadores, né? O atacante aqui sofreu uma lesão, está fora de combate, né? O jogador Elias Torres, que é esse aqui da imagem, sofreu uma lesão, né? O jogador teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior e está fora da temporada. E outro jogador também que era dúvida, mas já não é mais dúvida, é certa a ausência dele, é o zagueiro, esse titular absoluto, o Franco Pardo, né? O jogador teve uma lesão muscular no adutor e pintou aí um grau 3, ou seja, tá out, tá fora. Quem deve estar voltando é o Nardoni, o volante. Então, situação complicada para o lado lá do time argentino, que tem o Martirena com destaque, né? O lateral ala direito, jogador que chega muito bem à frente, né?
o centroavante, que é o Maravilha Martínez, que é um jogador perigoso, aquele centroavante nato, 33 anos, um canhoto, jogador de habilidade. Tem um bom goleiro, que é o Cambeses, né, um goleiro que veio do Banfield, inclusive é o time que o Racing está enfrentando agora pelo Campeonato Argentino na próxima rodada, né? E o veterano Marcos Rojo, né? Já de longa data, jogador, 35 anos, carreira muito feita lá na Inglaterra, no Manchester United, estava no Boca Juniors e foi reforçar aí o elenco. Jogador de experiência, né? Um jogador para criar casa, jogador para criar uma situação, sabe realmente conversar ali com a arbitragem. Então a gente tem que ficar atento a esse tipo de manha que é a catimba, né? do argentino, né? Essa mumunha do argentino. Mumunha que faltou, né? Vou dizer um negócio, né? Nosso amigo BH, hein? Ô BH, foi chamado às falas lá na comissão disciplinar da Conmebol, né? A Conmebol também não é nenhuma santinha, mas ela gosta né? Foi lá chamar o BH para ver o que que aconteceu, meu filho? Você balançou a genitália, né? No final do jogo contra o Estudiantes, ele relatou que estava arrependido, que agiu de maneira emocional, coisa e tal, e estava devolvendo, entre aspas, uma ação de gestos racistas que ele tinha recebido, além dele ter recebido, pasmem, né? Ele recebeu, olha, ele recebeu um isqueiro na cabeça. Coisas que acontecem realmente no nosso futebol sul-americano, né? Melhorou bastante, mas ainda continua acontecendo coisas assim, como diziam os antigos, do arco da velha. Vocês já deixaram um like? Vocês já se inscreveram aqui no canal? Vocês já compartilharam com os amigos? Vocês já deram essa moral? Tem que dar essa moral, gente. Dá essa moral, se inscreva, deixa o like. O vídeo tá bacana, tem bastante assunto. A gente está discorrendo aí bastante assunto. Falar da nossa amiga, né? Amiga Leila, a Leilinha, ela tá se espalhando, hein? Ela tá se espalhando, ela não é mole, não. Leilinha, ó, Leilinha tá se espalhando. Ela terá agora um mandato até 2029 na Comissão de Competições Masculinas da FIFA. Né? Foi nomeada por Matias Grafton, secretário-geral da FIFA. Quer dizer, mais poder para a dona Leila. Essas coisas, é isso que eu estou falando, esse tipo de reforço que eu estou falando. O Flamengo tem que se reforçar. O Flamengo tem que se reforçar e não é dentro das 4 linhas. Deixe os comentários. O que vocês acham da volta do Pulgar? Pulgar volta para ser titular? Pulgar volta para disputar a posição? Pulgar volta no banco? O que vocês acham? Qual a expectativa de vocês sobre a retomada do Flamengo aí depois dessa parada, dessa data FIFA? Essa data FIFA que o Flamengo não perdeu nenhum jogador para nenhuma seleção, poderia ter treinado mais, na opinião de vocês, ou está de bom tamanho? O Felipe Luiz, a comissão técnica, sabe o que está fazendo? Enfim, deixe os comentários, deixe o like, fortaleça o canal Alexandre Lucas Flá. Então, estamos aí nesse trabalho árduo de bater os 900 inscritos, capinando sentado, contando com vocês, hein? Contando com o apoio dos amigos sempre aqui, canal Alexandre Lucas Flá e você. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Fiquem atentos à notificação. E olha, uma surpresa, hein? Qualquer momento pode pintar a primeira live do canal. Depende muito da aderência de vocês aqui e é um prazer estar sempre resenhando com vocês. Deixe os comentários que eu respondo quase que de imediato. Um abraço, até a próxima. Canal Alexandre Lucas Flá e você. Um abraço.